Olá para você que nos assiste, sejam muito bem-vindos ao vídeo sobre câncer de mama, processos biológicos e a atuação da terapia ocupacional. O grupo que irá apresentar para vocês hoje é composto por Laís Guedes, Júlia Bonfim, Bianca Gesualdi e Samira Almeida. Nesse vídeo nós explicaremos para vocês sobre o processo biológico do câncer de mama. Vou começar explicando para vocês o que é o câncer de mama. O câncer, de maneira geral, é uma alteração de desenvolvimento celular desordenado, nesse caso, específico na mama. O câncer, ele multiplica células desorganizadas. Essas células se proliferam e se dividem descontroladamente. Também pode ocorrer por mutações e alteração no gene, danos e mutações não reparadas. Sendo assim, podemos notar que o câncer é genético. Sempre é algum problema no gene que podem causar os nódulos, sendo malignos ou benignos. Quais são os sinais e sintomas dessa doença? São eles: a presença de caroços na região da mama, secreções no mamilo, pele enrugada, vermelhidão, feridas e coceiras. Agora vamos falar sobre gene e ambiente. Estima-se que 1 em cada 8 mulheres irá desenvolver câncer de mama em algum momento da vida, mas nem todas as pessoas têm a mesma chance de desenvolver câncer de mama, porque existem alguns fatores que aumentam a probabilidade de alguém ter câncer de maneira geral. Esses fatores são considerados em algo chamado limiar de suscetibilidade. O câncer de mama é sempre uma doença genética, e a probabilidade de desenvolver ele aumenta por fatores herdados da família e por exposição a um determinado ambiente. Por exemplo, quanto mais velha uma mulher fica, maior a chance dela desenvolver o câncer de mama, porque a idade avançada está relacionada ao acúmulo de uma massa crítica de alterações moleculares em proto-oncogenes e genes supressores de tumor. Pessoas obesas, fumantes, alcoólatras, sedentárias que já se expuseram à radiação ou fizeram tratamento hormonal prolongado se expuseram a um ambiente que aumenta a chance de elas desenvolverem um câncer de mama. Pessoas que tiveram a primeira menstruação ou a menopausa em uma idade incomum ou têm histórico do câncer na família já têm uma chance de desenvolver a doença mesmo sem exposição a esses ambientes prejudiciais. Isso acontece porque esses fatores de risco podem ser herdados, então nós não temos controle sobre eles. Outro fator a se considerar são os hormônios. Aproximadamente 70% dos tumores de mama diagnosticados são caracterizados como receptores hormonais positivos, ou seja, o tecido tumoral expressa receptores de estrogênio ou progesterona em excesso, quando comparado às células normais do mesmo tecido. Como a modulação hormonal atua de forma diferenciada entre os sexos e considerando a maior proporção de tecidos frequentemente alterados no câncer de mama, as mulheres apresentam um risco cumulativo maior do que dos homens, e somente 1% do total de casos acontece no sexo masculino. O risco de se desenvolver câncer de mama em mulheres com mutações no gene BRCA1 também pode subir em até 87%. Apenas nos casos de câncer de mama causados pelo histórico familiar, acredita-se que 20% podem ser explicados por mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Agora vamos comentar sobre o ciclo celular e como ele influencia para possíveis casos de câncer, enfatizando o câncer de mama. Então, o ciclo celular é uma série de processos que uma célula ela passa. Isso para que ela possa se dividir em duas. E eles possuem duas fases, sendo uma grande, que é a intérfase, e uma menor, que é a mitose. A intérfase ela ainda possui 3 subdivisões, sendo elas G1, S e G2. A célula ela ainda possui um sistema de controle para que as células normais elas possam passar pelo ciclo de forma regulada, garantindo que ela se desenvolva corretamente e sem defeitos. Esse sistema de controle do ciclo celular ele ocorre pela ação de diferentes moléculas, onde há pontos de verificação ou checkpoints, que são sinais que permitem que a célula pare ou ela dê continuidade ao ciclo celular. Essas verificações são ponto de verificação G1 ou ponto de restrição, ponto de verificação G2 ou M e o terceiro ponto de verificação. Mas esse controle ele pode ser alterado por BRCA1 e BRCA2. BRCA é a abreviatura de Breast Cancer Gene, ou 1 ou 2. Eles são genes diferentes que afetam as chances de uma pessoa desenvolver câncer de mama e de ovário, principalmente em pessoas do sexo feminino por ação do hormônio estrogênio. Todas as pessoas elas possuem os genes BRCA1 e BRCA2,
Mas os genes do BRCA, eles não causam o câncer em si. Eles desempenham um papel importante na prevenção do câncer de mama, ajudando a reparar quebras do DNA que podem levar ao câncer e ao crescimento descontrolado dos tumores. Por essa razão, os genes BRCA são conhecidos como genes supressores do tumor. Essas proteínas, elas reparam o DNA danificado e desempenham um papel na garantia da estabilidade do material genético de cada célula. Então, quando um desses genes ele sofre a mutação ou alteração de forma que o seu produto proteico ele não funcione corretamente, o dano ao DNA ele pode não ser reparado ao passar pelo ciclo e pelos checkpoints, resultando assim nas células tendo a maior probabilidade de desenvolver ações genéticas que podem levar ao desenvolvimento do câncer. E é muito importante nós mencionarmos o gene P53, que é uma proteína considerada guardiã do genoma humano. O gene ele é ativado em resposta a sinais de dano celular. O fator da P53 ele interage com pelo menos outros 6 genes. E dando um exemplo, nós podemos mencionar ele se ligando ao gene P21, promovendo uma parada no ciclo celular, permitindo então o reparo do DNA danificado. Mas, quando existem danos não reparados, a P53 ela faz então a indução à apoptose da célula, que é a morte celular programada. Então, quando o P53 ela sofre mutações, as células com danos no DNA, elas podem se desencadear a transformação maligna, escapam do reparo desses danos e de sua destruição, então podendo iniciar uma sessão de mitose, de duplicação maligna dessas células. Você deve estar se perguntando, mas o que é terapia ocupacional? De forma bem simples, é um campo de conhecimento e de intervenção em saúde, em educação e na esfera social, onde o objetivo é proporcionar melhor bem-estar e qualidade de vida a pacientes que apresentam limitações funcionais ou dificuldades na inserção e participação da vida social. O olhar do terapeuta ocupacional é sempre centrado no cliente e não nas suas limitações, assim como recursos terapêuticos ao uso das atividades humanas, sejam elas as artes, o trabalho, o lazer, a cultura, o autocuidado e a participação na vida social, com o objetivo principal a qualidade de vida do cliente. Agora, iremos falar um pouquinho sobre a atuação do TO com mulheres em tratamento de câncer de mama. O ideal é a atuação do terapeuta ocupacional desde o início do tratamento, pois o TO lhe ajudará tanto na área psíquica quanto na área funcional. O principal objetivo do terapeuta ocupacional é identificar as necessidades da mulher, entender o impacto que o câncer tem em seu cotidiano e ajudá-la a ter uma boa qualidade de vida apesar do sofrimento durante o tratamento da doença, entendendo que, dependendo do estágio do câncer, a mulher passa por fases extremamente difíceis, onde o seu emocional fica muito abalado. Então, o TO atua de diversas maneiras, sejam elas no acolhimento, nas adaptações para a realização de atividades diárias, no suporte familiar, na realização de atividades significativas para a mulher em tratamento, no aporte para a autoaceitação, no desenvolvimento da autoimagem e autoconfiança para mulheres que estão passando por quimioterapia ou realizaram a cirurgia de mastopexia, entendendo também a individualidade e a singularidade de cada um. O TO, ele pode estimular a realização de atividades específicas ou exercícios selecionados dentro do espaço hospitalar e trabalhar com todos os aspectos que influenciam de forma significativa a vida do paciente para uma melhora. Vem naquele beat da Theo assim, Theo assim. Vem naquele beat da Theo assim, Theo assim. Não enrola e faz o autoexame aí. Não enrola e faz o autoexame aí. A Theo vai te ensinar a como cuidar de si. A Theo vai te ensinar a como cuidar de si. Não enrola e faz o autoexame aí. Não enrola e faz o autoexame aí. Eu vou te ensinar, preste muita atenção, pra você não errar. Vou cantar como funciona o câncer de mama então. Multiplica células desorganizadas, multiplica células desorganizadas. Eu vou te ensinar, preste muita atenção, pra você não errar. Vou cantar como funciona o câncer de mama então. Multiplica células desorganizadas, multiplica
células desorganizadas. Vê naquele beat da Telsim, vem? Obrigada por ficar até o final. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente e compartilhe com seus amigos.